Fala turma, então continuando nosso projeto aqui, hoje a gente vai trabalhar com a parte de rotas, que são as rotas que o usuário vai percorrer no nosso site. Lembra quando aqui no htaccess a gente criou esse URL aqui? Então a gente vai começar a trabalhar com esse URL que é nada mais nada menos do que aquela requisição do funcionamento do MVC. Então eu vou vir aqui primeiro em traits que são classes, né? São classes auxiliares, pedaços de classe, por assim dizer. E aqui eu vou criar uma trait URL parser, tá? Trait URL parser. Vamos começar dando um namespace para ela, crc/traits. E aqui a gente vai criar uma trait URL parser. Lembra que aqui a gente começa com class, né? Aqui no caso uma trait, a gente começa com trait. Essa trait, como eu falei, ela é uma classe auxiliar, né? Um pedaço de código auxiliar. E aqui a gente vai criar uma função que vai dividir a nossa URL em um array, tá? Então eu vou criar aqui a public function parse URL. E o que nós vamos fazer? Vamos dar um return explode, né, para transformar em um array, pegar todas as barras que tiverem no nosso URL, rtrim para tirar os espaços vazios, $get URL, que foi o que a gente colocou no htaccess, né? Aqui a gente tem que colocar o que a gente coloca no htaccess. E vamos finalizar com filter sanitize URL. Então aqui é parse URL e aqui a gente vai fazer um teste para ver se está funcionando. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou dar um use crc/traits trait URL parser. Beleza. E vou criar uma classe teste aqui na nossa public index. Public function construct não use trait URL parser aqui. $URL recebe $this parse URL var dump $URL. Aqui faltou só um $new, só instanciar ela aqui. Vou atualizar. Então aqui já está pegando, ó. URL 4. Então ele já criou uma array, cada barra ele cria uma nova chave para a gente aqui, que é o método parse URL. Então essa parte trait parse URL já está pronta. Agora aqui na nossa pasta class, eu vou criar um PHP file aqui, que vai ser a class routes. Class routes que vai ser responsável pelas nossas rotas. Dá um namespace nela aqui, crc/barra, criar aqui a class routes. E aqui nessa class routes a gente vai usar a nossa crc/traits/trait URL parser. E aqui dentro já pode dar um use trait URL parser aqui. Nós vamos utilizar. Vamos criar aqui um atributo que vai ser o private $rota. E vamos criar aqui o método de retorno da rota. Não public function get rota. Então essa vai ser a nossa variável. Então já vamos criar aqui a mesma variável que a gente criou lá, que é a $URL, vai receber $this parse URL, tá? Então aqui a gente já tem ela aqui. Vamos apagar isso daqui. Ao invés de usar traits URL parser, a gente vai usar aqui de teste a classes/barra class routes. $new recebe new class routes. $new
getRota. Nulo getRota. Esqueci de dar um return $URL. Vamos só fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma variável teste recebendo isso e vamos mudar aqui também para teste. Vamos vir aqui A, B, C, D. Então aqui ó, já está buscando também, ok? Então vamos tirar isso aqui por enquanto. Tá ok aqui. $URL parse URL. A gente vai pegar um $i aqui que vai ser o nosso índice, vai receber esse $URL na posição 0, que é o primeiro índice do array, vai ser a primeira página do array. Esse atributo rota, o que acontece? A gente vai transformar ele no array, por quê? Quando mais para frente vocês vão ver no despachante, o que o usuário digitar aqui será o que o controller pegará. Então, para que, por exemplo, essa URL não fique, por exemplo, controller test, para que ela não fique desse jeito, a gente vai criar um array rota que, por exemplo, se a gente quiser colocar aqui, ao invés de controller test, vamos supor que a gente tem uma loja de armários e a gente queira colocar aqui armários embutidos. Colocando essa URL aqui, ele vai buscar no controller test, mas com uma URL amigável. Então aqui a gente vamos colocar um de exemplo aqui, por exemplo, se tiver em branco, ele vai mandar para o nosso controller ROM. Isso tudo aqui mais para frente vai se encaixar, viu pessoal? Fica mais tranquilo, mas mais para frente vai dar tudo certo. Se for home também, mesma coisa, controller home. Se for, por exemplo, sitemap, ele vai para o controller sitemap. Então essa rota aqui é só para deixar uma URL amigável, para não ficar na URL lá escrito esse nome estranho dessa forma. E aqui a gente tem que colocar todos os URLs que a gente vai ter no nosso site. Posteriormente, o que a gente vai fazer aqui? If array key exist. Então, se existir esse índice aqui, né, que é a URL, que é a nossa URL lá, a primeira posição dela, se existir ela no nosso atributo rota, se não existir, ou seja, se o usuário escrever uma bobagem lá no URL, ele vai retornar para a gente o controller ROM. Controller ROM, que é a página inicial. Então, se o usuário escrever qualquer coisa lá que não exista no nosso site, ele vai retornar aqui para o controller ROM. Se file exists, ou seja, se existiu o que ele digitou lá, o que a gente vai, se existir, né, a nossa variável direct ponto app barra controller barra, só colocar isso aqui entre aspas duplas, facilitar aqui, vamos abrir um laço aqui, $diz rota na posição $i. E aqui no fim ainda vai ter aqui um ponto PHP. Então o que acontece? Se o que o usuário digitar lá, né, que é a nossa primeira parte aqui da nossa URL, se o que ele digitar lá existir aqui no nosso array, ele vai entrar aqui nesse if. Se não, ele já vai mandar para a página inicial. Se entrando aqui, se existir o arquivo, esse controller aqui no sistema, se existir esse controller, o que ele vai fazer? Ele vai dar um return $diz rota na posição $i. Então ele vai retornar a nossa rota na posição que o usuário digitou lá. Se ele digitou home, vai retornar isso. Se digitou sitemap, vai retornar isso. Se, além disso, vamos supor que exista o que o usuário digitou, mas que o arquivo não esteja lá, ou seja, você como programador esqueceu de colocar o arquivo,
ele vai retornar também o controle home. Então dessa forma a gente previne também que digite algo errado lá e que o sistema fique inativo. Então de toda forma ele vai retornar alguma coisa. Aqui a gente vai fazer um teste agora. Vamos estender a nossa class roads, tá? Vamos criar aqui um public function construct e vamos pegar uma variável v que qualquer que vai receber $this getRoute e vamos dar um var dump nesse $v. $new recebe new test. Esqueci de distanciar de novo. Então aqui, ó, eu digitando home aqui na página inicial, o que ele vai me retornar? O controller home. Então ele vai, depois a gente vai terminar de fazer, mas ele vai buscar o controller home, né? Então aqui, ó, o controller home. Se eu deixar em branco, também vai me retornar o controller home. Aqui a gente precisa criar, vamos criar só de exemplo aqui um controller sitemap. O que ele vai fazer? Aí, ó, retornou o controller sitemap. Porque eu criei ele aqui, ele existe, né? E aí eu vou retornar ele. Então, aqui, pessoal, deixa eu apagar ele aqui que a gente não está usando ele por enquanto. Então, aqui, primeiro ele vai ver se o que o usuário digitou está dentro das nossas rotas. Estando, ele vai ver se o arquivo existe, né? Aqui no nosso controller. Existindo, ele vai retornar esse controller para o sistema. Se não existir, ele sempre vai voltar, né, para o controller home, que é o da nossa página inicial. Então isso aqui é uma forma bem segura da gente sempre, do usuário só conseguir acessar o nosso site nas rotas que a gente pré-programar. Ele nunca vai conseguir acessar uma página que a gente não pré-determinar aqui. Caso ele tente acessar uma página, por exemplo, aqui, ele vai sempre voltar para o controller home. Então, estabelecendo a nossa class routes aqui, nossa classe de rotas, né, a gente tem a segurança de que o usuário só terá acesso às rotas que a gente pré-determinar aqui, tá bom? Então esse é o primeiro passo aqui para a gente estar iniciando posteriormente o nosso despachante. A gente precisa ter as nossas rotas, né, para que na hora que a gente criar o arquivo despachante, ele já esteja com as rotas criadas, tá bom? Até a próxima aula.